Bom, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão por aí? Vejam só, nessa aula de hoje eu reuni as duas turmas de Direito Empresarial 1 e de Direito Empresarial 2 em uma aula só, em uma aula conjunta, porque o assunto que eu vou tratar aqui, ele tem relação com as duas disciplinas, certo? Então, tanto o pessoal do terceiro, do quarto, como o pessoal do quinto período vão assistir essa mesma aula que eu vou colocar e disponibilizar aqui para vocês. Porque, vejam, em Direito Empresarial 1, a gente tratou inicialmente dos princípios que regulamentam o exercício da atividade empresarial, do início do exercício de uma atividade empresarial, quem se considera empresário, tudo isso. Então, essa parte se aplica muito bem ao que eu vou tratar nessa aula de hoje. Já em Direito Empresarial 2, nós estamos começando a tratar agora sobre contratos empresariais, ou contratos mercantis. E aí um dos temas trabalhados já diz respeito à possibilidade de revisão de um contrato mercantil quando você está diante de circunstâncias imprevistas ou de circunstâncias não pensadas, porque elas eram naturalmente imprevisíveis, certo? Então, diante desse momento que a gente tem vivido de pandemia, de revisão de contratos, de queda de receita para empresas, de queda de receitas para pessoas físicas também. Então, nós estamos diante de um cenário que não era o cenário vivenciado há um mês atrás, há 2 meses atrás, há 3, 4 meses atrás. Então, essa conversa que a gente vai ter nessa aula de hoje trata exatamente da situação jurídica do momento atual e de como tudo isso tem implicação nas nossas disciplinas de Direito Empresarial 1 e 2. Certo? Então, eu vou conversar aqui com vocês hoje sobre, basicamente, princípio da função social da empresa, princípio da preservação da empresa, certo? Legalidade dos atos normativos que trazem a restrição do exercício da atividade empresarial e segurança jurídica, que é também extremamente necessária em um momento como esse, como a gente está vivendo agora, certo? Então vamos lá. Tanto quem trabalha comigo agora na disciplina de Empresarial 1, como quem está no quinto período hoje já trabalhou essa disciplina de Empresarial 1, viu inicialmente que dos princípios que regulam a ordem econômica nacional, alguns que se destacam para a gente são os princípios da livre iniciativa, os princípios da função social da empresa e da preservação da empresa. Então vejam, pelo princípio da livre iniciativa, e aí o artigo 170, caput da Constituição Federal, vai tratar desse assunto, pelo princípio da livre iniciativa, toda pessoa física ou pessoa jurídica, individual ou coletivamente, pode ingressar no exercício de uma atividade empresarial e prestar ali os serviços que pretende ou comercializar os produtos que pretende comercializar. Isso daí está assegurado pela Constituição Federal, certo? Nesse artigo 170, quem tiver com a Constituição Federal pode visualizar ele aí. O artigo 170 traz como princípios básicos do ordenamento jurídico nacional exatamente o da livre iniciativa. Lá ele vai tratar também do da livre concorrência. Deixa eu só abrir aqui a Constituição, que facilita a nossa explanação, certo? Vai tratar também do da livre concorrência. E no parágrafo único do artigo 170, ele vai dizer o seguinte. Primeiro caput do artigo 170, para a gente conversar. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Constituição Social, observados os seguintes princípios. Veja que no caput ele já coloca fundada na valorização do trabalho humano
e na livre iniciativa, certo? Então, a livre iniciativa é talvez o princípio basilar do ordenamento jurídico no que diz respeito à ordem econômica nacional, certo? Que é uma premissa que abre espaço para o exercício de uma atividade empresarial. E aí, quando a gente estudou, e agora eu vou conectar outro assunto, quando a gente estudou pessoa jurídica, lá em Direito Civil, nós vimos que o ato constitutivo, que é o documento que registra a constituição, a criação de uma pessoa jurídica, o ato constitutivo deve trazer os objetivos, né, o campo de atuação de uma pessoa jurídica. Por quê? No ato de registro, junto à junta comercial, né, perante a junta comercial, vai ser analisado se, diante daquelas condutas que aquela empresa pretende exercer, se é necessário ou não uma autorização estatal. Se for necessário uma autorização estatal, essa autorização consiste em uma limitação ao exercício de atividade empresarial. E aí, se o ordenamento jurídico brasileiro se baseia na livre iniciativa por expressa previsão constitucional, fixem bem isso. Se o ordenamento jurídico brasileiro se baseia na ideia de livre iniciativa por expressa previsão constitucional, a própria Constituição Federal, lá no parágrafo único do artigo 170, vai prever que qualquer restrição ao livre exercício dessa atividade empresarial só pode ocorrer por meio de lei, certo? Isso é extremamente importante para o que a gente vai conversar mais para frente. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos expressos previstos em lei, certo? Então, o livre exercício de atividade econômica é livre, como o nome já está dizendo. Logo, qualquer restrição que venha ao exercício de atividade econômica só pode vir mediante lei. Agora, nesses tempos atuais, a gente está visualizando, está vivenciando um período de extrema restrição ao livre exercício da atividade econômica. Nós temos nos deparado aí com decretos, com leis, com a lei que regulamenta o estado de calamidade imposto pela pandemia do coronavírus, e situações que se justificam, né? Quando a gente visualiza que, pelas orientações da Organização Mundial de Saúde, a livre circulação de pessoas vai potencializar a propagação do vírus, então existe um fundamento jurídico para justificar uma restrição ao exercício da atividade empresarial. Por isso que nós nos deparamos, por exemplo, com o decreto do Estado de Pernambuco, e que tem similares em outros estados, decreto esse que limita o exercício de algumas atividades empresariais, como, por exemplo, salão de cabeleireiro não pode abrir, restaurante não pode abrir, a não ser para delivery, hotel, pousada, a não ser para a permanência dos hóspedes que já estavam dentro, mas não para receber novos hóspedes. Então, uma série de serviços estão restritos, estão inviabilizados, estão com a livre atividade econômica restrita. Nesse caso, o decreto do Poder Executivo Estadual cumpre essa formatação exigida, inclusive referendada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que é competência concorrente da União, dos estados e dos municípios, do Distrito Federal também, regular normas que visem a proteger e a potencializar o cuidado com a saúde. Então, veja, aqui a gente tem uma combinação de dispositivos constitucionais que juntos asseguram a legalidade desse decreto, certo? Então, o que eu estou clamando para vocês é chamar vocês para reflexão a respeito de outras ordens de restrição. Quando o decreto traz uma restrição e é referendado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entende que o artigo 170, parágrafo único, assegura a vigência
a formalidade desses decretos estaduais, tudo bem, certo? Então, nós estamos diante de um momento, estamos diante de um cenário jurídico em que a empresa está tendo a sua livre atividade restringida por força de uma legislação infraconstitucional pautada na permissão da própria Constituição Federal. No entanto, apesar de ser bem clara e bem objetiva a Constituição Federal nesse sentido, a gente tem se deparado com uma série de outros atos normativos que pretendem restrições ainda maiores. Então, nós temos, por exemplo, recomendações do Ministério Público, recomendações de agências de vigilância sanitária, recomendações de Secretaria de Saúde, que muitas vezes têm a intenção de restringir ainda mais o que já estava restringido lá pelo decreto estadual. Mas aí nós precisamos ter um cuidado. Se o exercício da atividade empresarial se pauta, dentre outros tantos princípios, talvez o mais importante deles, que é esse, o princípio da livre iniciativa, nós não podemos violar a própria composição constitucional e assegurar que atos infralegais ou atos não normativos ou não legais ou que não são leis imponham uma restrição ainda maior ao exercício da atividade empresarial. Nesse ponto, é preciso observar a formalidade, certo? Se a Constituição diz que a restrição de atos, a restrição do exercício da atividade empresarial só se dá por meio de lei, então órgãos que não são legislativos, órgãos que não são ou poder legislativo ou poder executivo no exercício de um decreto executivo, não terão cumprido o requisito da formalidade legal, da legalidade do ato, quando expedem atos normativos que destoam do que foi exigido pela Constituição Federal, certo? Então, a gente já vive um momento de extrema insegurança jurídica. Desde o início da pandemia do coronavírus até agora, já foram publicadas cerca de 30 medidas provisórias. A gente que é advogado está endoidecendo, as empresas também, para poder acompanhar esse cenário de extrema produção de medida provisória. Inclusive, a gente já teve medida provisória publicada em domingo, que na segunda foi revogada. Então, imagine o que é para uma empresa ter de ficar atento a todo dia a uma nova medida provisória, tentar organizar a sua composição de funcionários, a sua atividade com base na regulação de uma medida provisória e se organizar tudo isso de um dia para o outro e desfazer tudo o que fez de um dia para o outro, certo? Uma das últimas agora, inclusive com a decisão do STF da sexta-feira da semana passada, foi a que autorizou a formulação de acordo individual de trabalho para suspender contratos de trabalho ou para reduzir a jornada de trabalho do funcionário e, consequentemente, reduzir a remuneração desse funcionário de forma proporcional à redução da jornada. Certo? São essas duas possibilidades, ou a suspensão do contrato ou a redução proporcional. Veja que uma empresa, quem exerce atividade empresarial, e aqui eu não estou falando nada de absurdo, que exercício de atividade empresarial pode ser você com um funcionário, você sozinho, você com 2, 3 funcionários, um mercado com 5, 6 funcionários, certo? Uma loja de construção, enfim, exercício de atividade empresarial. Então, quem está na linha de frente com essas atividades, tentando manter o fornecimento de alimentos, fornecimento de serviços essenciais, já está tendo que se deparar com a produção extravagante de medidas provisórias. E quando vem ainda um ato normativo desconstituído ou que não tem forma nem força de lei, e esse ato normativo ainda tenta impor mais coercitivamente ainda as restrições já postas por um decreto do Executivo, então você fica diante de um cenário totalmente incerto, totalmente inseguro. Por isso é que eu chamei vocês hoje para debater sobre tudo isso, certo? Vamos lá. Primeiro,
Princípio da função, primeiro princípio da livre iniciativa, certo? Princípio da livre iniciativa, que traz esse panorama inicial que a gente já viu. A ideia de que o exercício de atividade empresarial é livre e a sua restrição se dá apenas por meio de lei, certo? Segundo, às vezes esquecido, mas que deve ser lembrado, é o princípio da função social da empresa. Já conversei também com vocês, principalmente quando na turma de Empresarial 1, certo? Sobre o princípio da função social da empresa, porque esse princípio da função social da empresa assegura às pessoas externas à composição empresarial que o interesse que vai pautar a conduta de atuação dessa empresa não deve ser apenas o interesse privado de quem está na direção dessa atividade empresarial. Por isso, nesse sentido, é que se justifica exigir a uma empresa, por exemplo, que ela coloque, que ela disponibilize pias, água, sabão, para que os clientes lavem as mãos antes ou depois de entrar e sair desse estabelecimento. Álcool em gel, EPI, né, equipamento de proteção individual para funcionários, alguns casos, inclusive para clientes, né, quando o cliente entra. Então, a função social da empresa aqui é um princípio que não tem base constitucional, ele não é tratado na Constituição Federal, não tem dispositivo constitucional que o regule, mas ele é fruto de uma combinação de princípios. Princípio da função social do contrato, princípio da função social da propriedade, que estão lá estabelecidos no Código Civil e que, ao serem tratados no Código Civil sobre institutos diversos, como o contrato e como a propriedade, são trazidos para o campo do direito empresarial para regular, nesse caso, a inserção do interesse coletivo sobre o interesse individual de quem está à frente dessa relação empresarial. E aí, o seu tratamento legal, literal, está apenas em 2 dispositivos da legislação nacional, que é a Lei 6404, no artigo 116, parágrafo único, e 154, caput da Lei 6404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Quando ela vem regulando essas sociedades especificamente, ela termina também por trazer a viabilidade de uma aplicação extensiva a outros modelos de sociedade ou a outros modelos de atividade empresarial. Lei 6404, artigo 116. 116 diz o seguinte, parágrafo único, pulando diretamente para o parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social. Então, o acionista, diretor, deve usar o seu poder de direção, de administração, com o objetivo de realizar o objeto da empresa. Lembrem do que eu falei no início de hoje, quando você vai registrar o ato constitutivo de uma empresa perante a junta comercial, você deve fazer a indicação do objeto, do propósito de atuação dessa empresa. Porque é com base no objeto que a legislação vai impor ou não alguma restrição ao exercício de alguma atividade empresarial. Então, quando se coloca que a incumbência é tarefa do administrador, do sócio-diretor, do gerente, enfim, cumprir um objeto, veja que esse objeto, voltando lá para o artigo 170 da Constituição Federal, esse objeto só pode ser restringido, só pode ser limitado por lei, certo? E que no exercício de sua atividade ele cumpra também a função social, tendo deveres com os demais acionistas da empresa, os que neles trabalham, para a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve realmente respeitar e atender. E o artigo 154
da mesma lei, que diz o seguinte: o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. Então, mais uma vez, a lei de sociedade anônima traz aí a atenção à função social da empresa. Como eu falei inicialmente, é um princípio que não tem previsão constitucional, certo? Se a gente for para a literalidade da Constituição mesmo, não tem previsão constitucional, mas que é fruto de uma construção doutrinária decorrente da interpretação desses dispositivos que eu acabei de ler, da Lei de Sociedade Anônima, extensiva aos demais modelos de sociedade empresarial, de empresa individual, empresa coletiva, certo? Que também tem combinação com outros princípios de função social aplicados a outros institutos, como é o caso da função social do contrato e da função social da propriedade, certo? Ainda nessa temática de princípios, e aí para concluir essa base principiológica com mais um desses princípios, nós temos o princípio da preservação da empresa, que também não tem tratamento direto na Constituição Federal, mas que na prática se extrai da própria Lei de Recuperação Judicial e Falências. Por quê? É interessantíssimo, importantíssimo a sociedade como um todo que se mantenha o exercício da atividade empresarial. E aqui eu não estou fazendo nenhuma afronta à intenção à situação da saúde. Na verdade, eu concordo que nesse caso, nesse conflito normativo, a saúde deve prevalecer. Mas fazendo uma abordagem jurídica, certo? Um dos princípios que pautam o exercício da atividade empresarial é o princípio da preservação da empresa, que tem por premissa maior indicar que se deve ter atenção, se deve ter um extremo cuidado à manutenção da saúde financeira das empresas para que ela possa também viabilizar a permanência dos empregos, viabilizar o adimplemento de contratos, certo? Porque se você ataca a saúde financeira das empresas, você pode trazer por consequência a não manutenção dessas empresas vivas, o que pode trazer ainda demissão, pode trazer inadimplemento de contratos, pode trazer não cumprimento de acordos com fornecedores, problemas com consumidores, enfim, uma série de atos decorrentes dessa inobservância ao dever de preservação da empresa. Então, associado ao princípio da livre iniciativa e ao princípio da associação, da função social da empresa, nós temos também o princípio da preservação da empresa. Esse princípio da preservação da empresa se preocupa com a manutenção do exercício da atividade empresarial. Então, veja, quando a gente tem um ato normativo ou um pretenso ato normativo que não é lei e que traz restrições ao exercício de uma atividade empresarial que não foram trazidas por uma lei, esse ato já está errado na forma, certo? Na forma que não é de lei, já está falho. E vai estar falho também no conteúdo, por trazer uma disposição que muitas vezes não se alinha com a preservação da empresa. Então, é necessária uma linha extremamente delicada, você trazer imposições à limitação do exercício da atividade empresarial que não culminem, de algum modo, em uma falência ou em uma quebradeira, como se diz de forma popular. É uma quebradeira de empresas. Logicamente que aqui eu estou tratando, às vezes, de um cenário extremo, mas que, na vida real, um cuidado com a limitação do exercício de uma atividade empresarial e com a limitação do cliente em ter acesso a esse produto ou a esse serviço, pode trazer uma consequência que descumpra algum desses princípios,
Então, nessa balança de antinomia, né, de conflito normativo entre função social da empresa, preservação da empresa e a livre iniciativa balançando, equilibrando todo mundo ali, nós temos que ter o cuidado de, sim, impor à empresa atividades que não são de interesse privado dela, mas que são de interesse coletivo, mas ter atenção ao fato também de que é necessário manter esta empresa viva, porque a sua morte, digamos assim, ou a sua falência vai trazer ainda consequências ainda mais danosas ao à economia, digamos assim. Por isso, de um certo modo, e aqui voltando a comentar agora uma medida provisória, que acho que é a 936 do início de abril, ela trouxe a possibilidade daqueles dois institutos que agora já é direito do trabalho, ou de revisão da carga horária, da revisão da jornada de trabalho com redução proporcional em 25%, 50% ou 70%, se não me engano, dos salários, ou a suspensão da relação de trabalho. E trazendo também a possibilidade de o governo federal financiar a outra parte da remuneração desse funcionário, caso a empresa se valha desse mecanismo, desse instituto de redução da jornada de trabalho. Então, seria um exemplo, digamos assim, de uma tentativa de adequar um princípio a outro princípio. Ok? Vejam como, na vida real, esses princípios de direito empresarial eles vêm à tona como princípios de outros campos do direito. Né? Na falta de uma legislação, lembrem lá da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Né? O juiz, acho que é artigo 3º ou 4º da lei de introdução, diz que o juiz não se escusa de julgar e, na falta de legislação sobre a matéria, ele vai ter que observar princípios, analogias e costumes. Então, a base principiológica de qualquer disciplina de direito civil, empresarial, consumidor, constitucional, penal, ela é extremamente importante porque, ao final, tudo retorna para os princípios. Então, diante de um problema atual, de agora, de 2020, de um cenário de pandemia, de restrição ao exercício da atividade empresarial, em que a gente não tem claros ainda na legislação diretrizes de soluções para tudo isso, diante de um momento como esse, a gente tem que retomar os princípios da ordem econômica e financeira que estão lá estabelecidos na Constituição Federal, no artigo 170, e sim regular o momento, né, trazer limitações ao exercício dessa atividade empresarial, mas observar as exigências impostas pela Constituição, né? Observar as exigências colocadas tanto no quesito forma como no quesito conteúdo. Então, no quesito forma, observar que só quem pode impor restrição ao exercício de atividade empresarial é lei, ou ato com força de, certo? E no conteúdo, que se atente ao fato de que não é da cabeça que você tira qualquer definição. Lógico, é da cabeça, mas não você supor qualquer novo critério e criar esse novo critério que não foi estabelecido na lei ou na Constituição. Certo? Se a gente já está diante de um cenário em que há nos estados decretos regulamentando a situação, estabelecendo restrições ao exercício da atividade empresarial, então deixar órgãos paralelos produzindo os atos normativos diversos e cada um desses órgãos trazendo novos critérios, novos cenários jurídicos, isso não colabora em nada. Isso, na verdade, só potencializa o cenário de insegurança jurídica e o cenário de violação ao princípio da preservação da empresa. Eu queria fazer essa abordagem inicial principiológica para poder discutir com vocês ainda a situação dos contratos empresariais, certo? Porque, veja, vou abrir o Código Civil agora. Eu quase nunca uso o vade-mecum, porque eu sempre, depois que a gente termina tratando só de direito privado, civil, empresarial, eu tenho o vade-mecum só de civil e empresarial. Mas eu sei usar o vade-mecum. Código Civil, artigo 400 e
21 e começa a tratar dos contratos. Bom, e aí, quando a gente vai para o Código Civil, é bom a gente ter atenção também a uma nova lei de 2019, que é a chamada Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019. Esse código, esse vadimeco, é de 2019, mas ele não tem essa lei. 13.874 de 2019, certo? Mas essa lei, que é a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, ele vai trazer ainda uma observação ao fato de que os órgãos públicos não podem impor tratamento distinto às empresas. Quando a gente estudou microempresa e empresa de pequeno porte, vocês devem lembrar lá também do artigo 170 da Constituição Federal, que a própria Constituição assegura tratamento diferenciado, facilitado às empresas, principalmente considerando o porte inicial delas. Isso aí com base em outro princípio, que é o princípio da livre concorrência. Veja, se nós temos no mercado uma empresa de grande porte que trabalha com um determinado objeto de atuação, e se você tem outra empresa ainda de pequeno porte que pretende ingressar nesse mesmo mercado de atuação, se essa daqui já está dominando o mercado, para que esta daqui consiga ingressar nesse mercado e permanecer nele, é necessário que o Estado estabeleça regras diferentes para essa menor, regras mais facilitadas, certo? É aí que mora a base jurídica para fundamentar o princípio da livre concorrência, que anda em combinação com o princípio da livre iniciativa. Porque de nada adianta você autorizar que se inicie no exercício da atividade empresarial se você não viabilizar a permanência desta empresa no exercício dessa mesma atividade empresarial. Então, nesse sentido, para beneficiar o pequeno, a Constituição autoriza tratamento diferenciado. O que a Lei 13.874, que é a Declaração de Liberdade Econômica, não autoriza, é o tratamento diverso de órgãos. Então, imagine um órgão tratando uma empresa de uma forma e outro órgão tratando essa mesma empresa de outra forma, certo? Quando eu falei da necessidade de segurança jurídica, é exatamente isso que está sendo colocado na Declaração de Liberdade Econômica, certo? É assegurar que se trate esta empresa no mesmo formato. E o único meio de uniformizar esse tratamento é exatamente ter um sentido de segurança jurídica, ter uma atenção à forma. Inescapavelmente, a gente vai voltar ao tema forma do ato normativo. O que o artigo 170, parágrafo 1 já diz, e a gente já conversou sobre isso, é que essa forma é lei. Lei ou ato com força de lei, como medida provisória. Bom, o que eu quero conversar ainda com vocês é sobre a formulação de contratos no exercício dessa atividade empresarial. Porque quando as empresas vão exercer a atividade empresarial, é óbvio que o exercício dessa atividade empresarial vai se dar por meio de acordos, por meio de tratativas, por meio de contratos, como, por exemplo, compra e venda, prestação de serviço, seguro, enfim, são diversas as faces das possibilidades de contratos no campo empresarial. Então, é preciso que haja uma base jurídica que respalde a intenção de contratar, a intenção de formular contratos, mas que essa mesma base jurídica assegure o direito de rever esses pactos quando o cenário dos fatos for alterado em razão de um fato, do surgimento de um fato imprevisto. Então, quando a gente vai aqui para o Código Civil,
vocês podem ver o artigo 978, ele diz o seguinte, ó, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão à data da citação. Veja, nesse caso, a gente tem um momento contratual em que o contrato se tornou desequilibrado. O propósito maior de um contrato é que ele seja equilibrado para as partes para que se possa atingir o cumprimento. O fim da obrigação é o adimplemento. O objetivo maior de um contrato é que se chegue ao pagamento, até porque as partes não pretendem ficar eternamente presas uma à outra dentro de uma relação negocial. Isso daí a gente conversa em Direito Civil 2, quando trata de obrigações. Mas, se aquela composição obrigacional, aquela relação negocial, se tornou excessivamente onerosa, desequilibrada para uma das partes, é óbvio que essa parte não terá condições de cumprir o contrato. O que o artigo 478 trata é da possibilidade desta parte resolver o negócio, ou seja, retomar ao status quo ante e desfazer essa relação contratual. Também é importante lembrar que muitas vezes resolver o negócio não é a melhor solução, porque quando você resolve o contrato, você está retomando ao status quo ante e devolvendo a cada uma da parte, a cada parte, a prestação ou contraprestação com que ele contribuiu para o contrato. Logo, o próprio código vai dizer no artigo seguinte, 479, que a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então, se você contratou, por exemplo, você é uma empresa que trabalha comercializando, sei lá, celular. Você é um ponto alugado na Manuel Borba, em que você trabalha vendendo celular. Veja, a venda de celular não foi considerada como serviço essencial pelo decreto do Estado de Pernambuco. Então, o seu serviço, a sua empresa, nesse caso, o objeto de atuação da sua empresa, não está contemplada com a autorização de funcionamento. Logo, você tem que fechar, certo? Se você tem que fechar, você não está tendo movimentação financeira na sua empresa para ter receita suficiente para arcar com as despesas comuns do seu mês. Nem o povo está comprando celular, porque no momento como esse, o mais normal é que você se preocupe com as necessidades básicas, nem também você está lucrando ou arrecadando receita para poder pagar o seu aluguel. Então, se você tinha feito uma encomenda de tantos celulares à empresa tal, ao seu fornecedor, você precisa rever esse contrato. Você precisa, de alguma forma, atinar para isso e dizer, opa, pera, não manda ainda não esses celulares aí, porque eu não vou conseguir vender. Se você tem ainda um aluguel para pagar pelo seu ponto de contrato onde você funciona, então você também não vai conseguir fazer o cumprimento desse contrato se você não está vendendo. Logo, o mais natural é que você precise também rever esse contrato, certo? Nesse sentido é que entra a ideia da revisão das condições gerais do contrato. Ou retardar com seu fornecedor o recebimento desses celulares que você havia encomendado, o que é uma opção, ou parcelar o pagamento, ou mudar a data, prorrogar prazo, e, do mesmo modo, revisar o pagamento do seu aluguel de alguma forma, certo? Prorrogar, não pagar isso de forma negociada, enfim, parcelar. Isso para não resolver, para não pôr fim à relação contratual. Veja que o código está assegurando a você
buscar pleitear a extinção contratual, mas pela ideia de preservação das relações contratuais, o ideal é que você mantenha esse contrato, mas revise as circunstâncias pactuadas para que você possa, de algum modo, manter a relação contratual e cumprir essa relação em um momento posterior. Que é exatamente do que trata o artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. A onerosidade excessiva é exatamente aquela incumbência em excesso, né? Aquele ônus que vem para uma das partes de uma forma desequilibrada. Então, para evitar esse desequilíbrio, caberia a essa parte prejudicada com o desequilíbrio buscar uma revisão dessa composição. E alguns artigos que foram acrescentados pela medida provisória número 881, ainda de 2019, do artigo 480A e 480B, vão trazer o seguinte: nas relações interempresariais, que são os contratos empresariais, como a gente está conversando, é lícito às partes contratantes estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação de requisitos de revisão ou de resolução do pacto contratual. Então, o que está colocado aqui é que no momento de formulação do contrato, você já poderia tratar ali de cláusulas objetivas de revisão. Então, imagine que você lide com contratos de importação e aí a moeda, o câmbio que você utiliza para definir os valores desse produto importado, dólar, real, euro, sofre uma alteração brusca. Nesse caso, você pode estabelecer no contrato original que, diante de cenários como esse, uma porcentagem desta variação seria aplicada ao valor do objeto. Ou outros critérios objetivos, a depender do interesse das partes. E 480B, que traz, nas relações interempresariais, deve-se presumir a simetria dos contratantes e observar a alocação de riscos por eles definida. O que é, de certo modo, um risco? Né? Você, ao presumir que as empresas são de mesmo porte, você estaria, de algum modo, inviabilizando a revisão contratual. Veja, se eu tenho uma loja que vende celular e eu compro celular a Samsung para revender, a minha loja é uma pessoa jurídica, é uma empresa, mas de forma nenhuma ela é do porte da Samsung. Então, é um risco você presumir que elas são simétricas em relação a esse porte, só porque é uma atividade empresarial. E aí, lógico, em um caso concreto, em um processo, em um litígio judicial real, é tarefa sua, do advogado da parte, demonstrar que esta empresa não tem o mesmo porte. Não tendo o mesmo porte, ela não tem condições de manter aquele contrato da forma como foi pactuada, só por essa razão. Então, isso deve ser utilizado como argumento em favor da revisão da relação contratual. Certo? Então, vamos lá. Inicialmente, nesse momento de pandemia, de desequilíbrio das relações contratuais, é importante para a gente ter atenção aos princípios que regulam a ordem econômica nacional e que baseiam o funcionamento do exercício da atividade empresarial, como foram os princípios aqui tratados: princípio da livre iniciativa, princípio da função social e princípio da preservação da empresa, que juntos vão trazer para a gente a ideia de que, primeiro, o exercício da atividade empresarial é livre; segundo, que só o ato normativo que detém força e forma para impor restrição ao exercício de uma atividade empresarial, nos termos do artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal,
é a lei, ou atos com força de lei, certo? Se a gente tem uma profusão de órgãos públicos elaborando, produzindo recomendações, conselhos, enfim, normativas, instruções normativas de toda a ordem, nesse cenário, a gente só termina incentivando o caos e a insegurança jurídica. Como eu falei, já foram cerca de 30 medidas provisórias do começo da pandemia para cá, praticamente uma por dia. Isso para quem está lidando com acompanhamento e assessoria jurídica, consultoria jurídica para empresas e para outros também, é um momento extremamente delicado. Então, se você tem que estar atento com os critérios que trouxe uma medida provisória e tem que estar atento com tudo o que é colocado em todos os órgãos, a qualquer gosto, uma forma de filtrar isso é se ater aos princípios estabelecidos na Constituição e não admitir que outras normativas, digamos assim, tragam restrições ao exercício da atividade empresarial que não foram trazidas pela Constituição ou pelas leis ou pelos atos que detêm força e forma de lei. Um outro campo de atuação do direito empresarial nesse momento é exatamente a revisão dos contratos empresariais, considerando que se aquele contrato foi formulado diante de circunstâncias X e se essas circunstâncias foram alteradas, o pacto sunt servandi, né, a previsão, a premissa maior de que os pactos devem ser cumpridos, deve ser revista, porque as condições ou as circunstâncias em que foi dada aquela manifestação de vontade, a palavra, digamos assim, não foi mantida. Então, se as próprias circunstâncias não foram mantidas, é necessário que o acordo que foi firmado seja também revisto. Certo? Então, essa aula segue hoje para as disciplinas de Direito Empresarial 1 e Direito Empresarial 2, para as turmas do 4º e do 5º período, porque termina dialogando para Empresarial 1 com princípios de Direito Empresarial 2, de Direito Empresarial 1, e para Empresarial 2 com contratos empresariais, certo? Então, de toda forma, vejam como o assunto é conexo, e apesar de serem duas turmas diferentes, dois assuntos diferentes, o assunto é o mesmo, certo? O momento do debate é esse, e o assunto trazido para debate termina dialogando entre as duas disciplinas. Ok? Hoje é segunda-feira, avisando a vocês que amanhã, terça-feira, dia 21 de abril, nós não teremos aula ou nenhuma atividade, por conta do feriado de Tiradentes, certo? Então, hoje, a gente encerra por aqui, nessa segunda. Terça não temos atividade, quarta, a gente retoma a normalidade. Ok? Então, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Até mais.